Olá! Na semana anterior, eu propus a vocês uma resolução para o problema apresentado na avaliação diagnóstica. Bom, a forma como eu desenvolvi emprega conhecimentos básicos de programação, que seria saber a sequencialidade das instruções, a criação de variáveis, a utilização de instruções para desvio do controle de fluxo de comando, que seriam então as instruções de seleção e as instruções, de controle de repetição, além também do uso das funções para leitura e escrita, que é o scanf e o printf. Bom, esta é uma solução básica que eu imaginaria que todos vocês conseguiriam construir, visto que vocês já aprenderam esses comandos, essas instruções, nas matérias de lógica de programação e linguagem de programação 1, bem como também exercitaram elas na linguagem de programação 2, na linguagem Java. Bom, caso você não tenha compreendido a resolução do exercício conforme eu propus e fui explicando, pausa esse vídeo, retorna ao vídeo anterior e tire as suas dúvidas comigo, no horário de atendimento. É importante que, a partir de agora, aquele básico você já saiba fazer. Bom, entretanto, eu falei que aqueles conjunto de instruções utilizadas ali, é um conjunto básico. Entretanto, este programa poderia ser bem melhor desenvolvido. E vamos falar de algumas formas ao longo das próximas aulas. E uma delas é a aplicação de rotinas. Vamos voltar ao código? Aqui temos, então, o código da avaliação diagnóstica, o código que eu produzi mostrando para vocês por meio do vídeo. Bom, observe que, então, nós temos a parte main, onde fica todas as nossas instruções, e os conjuntos de instruções que o programa vai executar em sequência. Isso é importante você deixa ser claro, que ele executa o comando a partir encontrando a função main, em diante ele vai executando instrução por instrução, seguindo a ordem, de cima para baixo. Bom, e existem alguns comandos que fazem com que a gente desvie essa ordem, como por exemplo é o caso do do, while, que ele vai fazer a repetição. Então, quando chegar aqui embaixo, na linha 73, o controle de fluxo da execução vai ser trazido aqui para a linha 8, caso a condição seja verdadeira. Bom, e a gente também tem um outro aqui usado, que foi o if. Então, o if faz com que as condições dentro, subordinadas ao if, que estão neste bloco aqui, de instruções, essas instruções que estão subordinadas ao if, eles sejam ou não realizadas. E então, caso a condição seja verdadeira, vai para a próxima instrução. Caso a instrução seja falsa, ele vai para o final do bloco. Então, aqui no caso, ele vai para a linha 41, porque a linha 40 indica o final do bloco. Bom, perceba aqui o seguinte, se eu pedir para vocês modifique esse código de tal modo que toda vez que eu adicione um novo número, você imprima o vetor resultante, ou seja, a lista dos números inseridos. Bom, uma alternativa simples que um programador iniciante iria fazer é o quê, Bom, eu já tenho o código para imprimir os números. Está aqui, Os números são. Então, está aqui esse código. Eu poderia pegá-lo e copiá-lo para depois da inserção. Então, aqui, eu vou inserir nessa linha aqui, eu venho cá e colo o código. Bom, e ele vai fazer, então, o que eu pedi.
Vamos testar? Então, eu quero que depois de inserir o número, então eu vou inserir o número, adiciona um número, tá? Vou colocar o número 2 e perceba que ele já imprime aqui os números, tá? Ó, então lá, digite o número 2 e os números são, aqui no caso só tem um. Vamos testar de novo. Então, eu vou pedir para inserir um outro número, 5. Então lá, os números são 2 e 5. Bom, então, uma forma seria pegar o código, copiar esse código para dentro aqui da onde eu quero, né? Entretanto, a gente tem um problema. Quando eu faço essa duplicação do código, eu pego um determinado trecho de código, né, um conjunto de instruções, e copio ele e levo para outro lugar, nós temos um pequeno problema aqui. Se eu for alterar uma determinada parte, eu vou ter que lembrar de alterar o código, né, que foi copiado. E isso gera um problema quando a gente tem códigos muito grandes. Né? Então, vamos considerar o seguinte. Quando eu remover, eu também quero que exiba os números. Então, aqui, né, a gente tem um remover. Né? Eu poderia vir cá, então, já que quando quer que remove, imprima os números. Então, o usuário vai digitar o número e vai imprimir aqui. Ó. Essa seria uma solução. Bom, então, já que essa solução não é uma solução muito boa, porque veja, se eu alterar qualquer informação aqui, seja o nome da variável posição, ou o nome do vetor, né? Ou mudar a forma de imprimir, né? Em vez de ser, por exemplo, na horizontal, ser na vertical, eu terei problemas. Bom, então, a melhor coisa, uma boa prática da programação é evitar a duplicação de código. Então, eu vou aqui, vou apagar para retornar do jeito que estava antes, né, evitando assim a duplicação do código. Né? E agora você deve estar se perguntando, mas professor, se eu não posso duplicar código, como é que eu vou fazer? Bom, nós vamos começar a criar rotinas, tá? Então, as rotinas, ele tem um conjunto de instruções, né, que executadas sequencialmente, eles fazem algo que é maior do que a instrução somente, né? Somente uma instrução. Então, por exemplo, olha, observe aqui, o printf. O printf, ela é uma função, ela faz algo para você. Qual é esse algo? Exibir na tela do usuário uma determinada informação. Veja que você não precisou programar o printf. Ele já foi disponível para você, disponibilizado para você por meio da biblioteca stdio.h. Bom, e nós vamos fazer a mesma coisa, só que aqui nós vamos fazer com o imprimir, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou iniciar, antes da função main, tá? Eu vou criar essa função. Depois a gente vai estudar detalhadamente a questão de como se cria a função, tá? Mas declarando fora da main, eu tenho então esse conjunto de código, que eles fazem algo, né? O conjunto de código que a gente estava falando, que é este daqui, né? O que ele faz? Ele imprime os números, né? Então, eu vou criar aqui, ó, imprime números. Ok? Bom. E como aqui a gente vai estudar as diferenças, né? Relembrar da diferença de procedimentos e funções, né? Ou funções que não retornam nada. No caso do imprimir, ele somente exibe na tela do usuário. Então, eu não vou mandar nenhuma instrução. Então, ele vai funcionar como se fosse aqui a printf, né? Que eu posso somente chamar ela, tá? Bom, e então, eu preciso saber quais são os números, né? E até onde que eu tenho que ir. Que veja que é necessária essa informação para este código aqui. Eu tenho que ter os números e a posição. Vai ficar evidente quando eu retirar daqui, né, e colar aqui. Bom, então, veja aqui, printf já está declarado na stdio.h, então já está aqui em cima, né, e vai escrever os números são. Bom, a variável i eu preciso declarar.
Como ela funciona apenas internamente, né? Só precisa desse controle aqui para esse for, eu vou declarar a variável i aqui. Okay? Bom, e ele vai precisar da posição e dos números. Então, vamos declarar aqui int números, int posição. Bom, depois nós vamos estudar com mais detalhes. Isso daqui nós chamamos de parâmetros, que significa o quê? Informações necessárias para que essa função execute algo. Observe o printf. O printf exibe algo na tela do usuário. E este algo vem aqui, ó, entre os parênteses. Para nós será a mesma coisa, tá? Então, nós passaremos informações entre parênteses para a função desempenhar algo. Bom, então aqui nós temos, né, a nossa função e aqui é o que a gente chama de declaração da função, né? Bom, aqui nós temos a parte em que nós colocamos o cabeçalho da função, que descreve o nome dela, a lista de parâmetros e o tipo de retorno. E temos o bloco de instruções, que é esse conjunto aqui de instruções dentro de um abre-chaves e de um fecha-chaves. Então, significa que quando eu quiser, então aqui, olha, quando eu chamo o printf, ele vai executar um conjunto de instruções. Quando ele chamar imprime números, ele vai então executar um conjunto de instruções, que é esse conjunto de instruções entre o abre-chaves e o fecha-chaves. Bom, então aqui nós temos um conjunto de instruções que nós nomeamos de imprime números. Ok? Bom, e por que é importante saber o nome da função? Porque é por meio dela que nós chamamos a função, que nós dizemos chamar ou invocar a função. Então, lá no ponto da linha 3, cadê? Vamos lá, aqui, né? Quando o usuário escolhe a opção 3, eu vou chamar, então, a função imprime números. A função imprime números recebe dois parâmetros, o vetor números, né? E o valor da posição. Então, números e posição, tá? Números e posição. Veja que o primeiro parâmetro tem que ser um vetor, aqui nesse caso, tá? E de inteiros. E a segundo parâmetro, um número inteiro, tá? Então, isso tem que casar, tá? Então, números e posição. Ok? Bom, vamos executar então para ver se ficou de acordo com o que nós pensamos, tá? Então, eu vou lá, vou adicionar um número, né? Então, o número 2. E vou pedir para exibir os números. Veja que o resultado foi semelhante ao que aconteceu antes, né? Ó, os números são 2. Mas, o que a gente fez, né? Nós pegamos e dissemos para o computador. Quando o usuário escolheu a opção 3, né? Então, switch, opção, foi escolhida a opção digitado número 3, vá para a função imprime números. Então, ele vai guardar essa linha aqui, então a linha 52, ele vai falar, opa, vou parar aqui na 52 e que depois eu vou precisar deste número. Vou aonde foi declarado imprime números, então ele vai procurar onde foi declarado imprime números, né? E vai executar esse conjunto de instruções, né? Então, aqui no caso, ele vai pegar os valores, né? Os valores que estão lá e passar atribuindo a essas novas variáveis aqui e vai trabalhar, vai executar essas instruções, executando a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8. Quando ele chegar na 9, ele vai repetindo, né? A gente tem um for aqui, vai repetindo. Quando chegar na 9, ele terminou de executar a função. Então, ele vai deixar a função de lado, né? E vai retornar ao ponto de chamada, que no caso era aquele número que eu falei, guarda, né? Então, era a linha 52. Então, a linha 52, ele terminou de executar a função imprime números, então ele passa para a próxima linha, que aí, nesse caso é o break, e ele continua a executar. Bom, e qual que é a vantagem disso? Veja que agora eu não preciso mais ficar copiando e colando aquele código, né, aquele conjunto de instruções. Basta sempre chamar a função. Então, onde que a gente queria que chamasse a função?
depois que inserisse os números, né? Depois que removesse os números. Então, basta eu colocar a chamada, que é o quê? O nome da função, abre parênteses, os parâmetros que precisam para ela executar, fecha parênteses e ponto e vírgula. Então, aqui eu tenho uma chamada da função, na linha 51, na linha 54 agora, né, nós temos a chamada da função, e na linha 34, a chamada da função. E essa chamada significa o quê? Desvia o controle de execução para a linha que está declarado a função ali chamada, que é a imprime números. Então, vai para a linha 3, executa as instruções entre a linha 3 e a linha 9. E, em seguida, após encerrar a execução da função, retorna para o ponto da chamada. Bom, e veja, então, que não existe mais a duplicação do código, né? Então, vamos só executar aqui, né? Então, a gente tinha feito, no início do nosso teste, né, inserir o número 2. Então, veja, os números são 2. Depois, eu vou inserir mais um número, que é o número 5. Então, os números são 2 e 5. E para a gente testar o último lá, que foi o remover. Então, remover é o 2, opção 2. E eu vou pedir para remover o número 2. E aí só resta o número 5 na lista, conforme escrito aqui. Vamos, então, definir o que nós estamos revisando, né, por meio dessa avaliação diagnóstica. O primeiro é rotinas, né? Pulga e Reset chama a rotina em si de procedimento, né? Um procedimento, ou procedure em inglês, também conhecido como subrotina, é um conjunto de instruções que realiza uma determinada tarefa. Então, é um conjunto de instruções que, executados na sua sequencialidade, né? Temos que colocar isso em importância, né? Então, não é em qualquer ordem, naquela sequencialidade, ele realiza uma determinada tarefa, uma determinada funcionalidade para o nosso sistema. Bom, e quando nós temos a rotina declarada, né, nós podemos chamar a rotina. Pulga e Reset, eles definem que a chamada de um procedimento corresponde ao momento em que este é acionado e seu código executado, podendo ocorrer a passagem ou não de parâmetros. Bom, então o que ela está querendo dizer, né? Que nós chamamos uma função quando nós usamos o nome dela, né? Então, se nós queremos fazer a impressão na tela do usuário, você sabe que tem que chamar a função printf. Se você quer ler um dado do teclado, a scanf. Agora, se você cria essa rotina, você a chama pelo nome. Então, no nosso caso foi imprime números, né? E entre parênteses ali eu tenho que passar informações. No printf eu passo informações, né? No scanf eu passo informações. As nossas também podem ter informações a serem passadas para a função, para que a função desempenhe a sua tarefa. Bom, e então esse conjunto de informações, conjunto de dados, nós damos o nome de parâmetros. E então nós passamos parâmetros quando chamamos uma função. Bom, e Deitel diz o seguinte: as funções, então, elas são chamadas ou invocadas também, né? A gente pode usar a palavra chamada ou invoca a função, né, por uma chamada de função que especifica o nome da função e oferece informações como argumentos de que a função chamada precisa para realizar sua tarefa designada. Então, quando nós temos uma função e nós queremos chamá-la, nós precisamos saber quais são os dados que ela vai receber, ou seja, quais são os parâmetros, ou, né, também conhecido como argumentos. Então, nós temos dois pontos: o ponto que declara a subrrotina e o ponto que chama a subrrotina, né? Ou o ponto que declara a função e o ponto que chama ou invoca a função. Bom, Pulga e Reset esclarece como é que acontece a relação entre esses dois pontos, tá?
A execução do chamador é interrompida e o controle é passado para o procedimento, né? Passado para a rotina, até que seu conjunto de instruções seja finalizado, momento em que o controle de execução volta para o chamador. Então, o que ela está querendo dizer? O que elas estão querendo dizer aqui? Bom, que o computador ele vai executando instrução por instrução, na sequencialidade. Quando ele verifica que tem a chamada de uma função, então ele vai guardar esse ponto, Então, vai chamar a função que está sendo solicitada ali naquela instrução, Então, este ponto é o ponto chamador. Então, aquele controle vai ser paralisado, e vai falar para o computador, executa a partir da linha que está definida a subrotina. E vai executar todas as instruções da subrotina. Quando a execução da subrotina terminar, que no nosso exemplo foi o encontro do fecha chaves do bloco que descreve a função, nós temos então o retorno a quem chamou a função. Então, aí o chamador volta a ser executado, a linha da parte do programa que a gente chama de linha chamadora, Então, o chamador ela vai voltar a ser executada, passando o controle de execução para aquela linha. Aqui, então, nós estamos envolvendo vários termos. Nós falamos rotina, procedimento, função, subrotina. Bom, usualmente os autores, diferentes autores, acabam utilizando diferentes nomenclaturas, Em relação à linguagem C, nós vamos estar utilizando sempre funções, Bom, é um pouco diferente. Toda função é uma rotina, A função em si, ela tem uma característica que o difere de um procedimento, Vamos ver o que Pulga e Sete falam a respeito. As funções são criadas e chamadas da mesma maneira que os procedimentos. A diferença entre eles é que as funções podem ser utilizadas em expressões, como se fossem variáveis, pois retornam valores que são associados ao seu nome. Então, observe aqui que nós temos do conjunto, nós temos do conjunto maior de rotinas, podemos dividir essas rotinas em duas categorias, funções e procedimentos. Procedimentos, eles não retornam valores, enquanto que funções retornam valores. E por retornar algum dado, esta informação retornada pode ser utilizada em outro conjunto de expressões, por exemplo, um conjunto aritmético, ou um retorno dessa função dentro da chamada de uma outra função, então como parâmetro de uma outra função. Depois nós vamos aprender um pouco sobre isso. Então, basicamente, nós temos das rotinas, ou também os subrrotinas, nós temos o conjunto que pode ser definido de procedimentos, que são as rotinas que não retornam valores, e as funções, que são rotinas que retornam valores. Bom, então, as funções elas devem retornar um valor. Logo, elas vão se diferir dos procedimentos, por especificar um tipo de retorno e retornar um valor à rotina chamadora. Tá? Bom, e para retornar esse valor, nós vamos utilizar a palavra return, que nós iremos ver em um outro vídeo. Então, aqui é importante saber que existem duas diferenças aí, e os autores podem diferenciar as rotinas, de procedimentos e funções. Entretanto, alguns autores acabam não mudando. Por exemplo, Deitel e Deitel, no seu livro de linguagem C, ele chama todas de funções. Então, vamos ver o que ele fala. Os módulos em C são chamados de funções. Os programas em C normalmente são escritos combinando-se novas funções com funções pré-definidas, disponíveis na biblioteca padrão C.
Então, o DTEL e o DTEL não separa as diferenças, né? E chama tudo de funções, né? Se ela retorna valor, é a função que retorna valor, função com retorno. Se ela não retorna dado, então é função sem retorno, né? Bom, e a ideia da programação estruturada, né? Ou da programação modular também, é dividir o nosso programa em diversos módulos. E no caso da linguagem estruturada, cada módulo vai ser uma função. E aí o nosso programa é composto por diferentes funções. Como é que nós estamos fazendo agora com o programa da avaliação diagnóstica, em que nós só tínhamos uma função, que é a função main, né? Agora nós temos duas funções, que é a função main e a função imprime números. E claro que o nosso programa ele vai ter muito mais funções. Basta a gente identificar quais são o conjunto de instruções, né, que juntas desempenham uma tarefa, que é a atividade que nós iremos fazer agora. Mas antes de você começar a realizar a atividade, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da programação estruturada e da divisão dos módulos? Então, Pulga R7 nos diz o seguinte: a programação estruturada consiste na divisão de uma tarefa em partes. Então, pegar o problema, que é aquele enunciado, né, que nós descrevemos usualmente, né, praticando isso em sala de aula, aquele problema, e dividir ele em partes. E cada uma das partes responsável por uma atividade, por uma tarefa. A cada uma dessas partes é dado o nome de módulo, né? Então, aí, juntando com o que DTEL e DTEL fala, né? Então, nós temos partes que a gente chama de módulo. E o módulo ele tem uma atividade, né? Uma tarefa bem definida. E ele vai fazer somente aquilo que foi definido para o módulo. Então, se a nossa função foi declarada que ela imprime números, ela só vai fazer a impressão dos números. A essa coerência entre o código e o motivo para que esse módulo foi criado, nós chamamos de coesão, tá? Bom, e eles ainda continuam falando, né? A modularização é a técnica utilizada para desenvolver algoritmos dividindo o problema em partes por meio de refinamentos sucessivos. Então, nós temos um problema que é grandão e nós dividimos ele em partes e escrevemos o código para cada uma das partes. Aí, esta abordagem de observar o todo e dividir em partes, nós chamamos de abordagem dividir e conquistar, que é o que DTEL e DTEL descrevem no livro. Então, eles falam o seguinte: a experiência vem mostrando que a melhor maneira de desenvolver e manter um programa grande é construí-lo a partir de partes menores. Então, são os nossos módulos, né? Ou de módulos. Cada um mais facilmente administrável que o programa original. Quer dizer que eu defini aquele módulo, eu construo o programa para ele, eu sei para que aquele módulo serve, e caso eu identifique algum erro ou precise modificá-lo, eu sei aonde está o ponto que eu preciso alterar, ou o conjunto de instruções ali. Ao invés de ser o código todo que eu tenho que analisar, eu vou num determinadas linhas específicas. Bom, e essa técnica é chamada de dividir e conquistar. Bom, e aí, falando um pouquinho sobre o refinamento sucessivo, né, que Pulga R7 fala, então a gente tem que analisar e vai dividindo o problema maior e vai dividindo ele em problemas menores. E os problemas menores nós temos que fazer um processo talvez de quebrar esse problema menor em outros problemas menores também. Então pode acontecer de a gente ir quebrando várias vezes. A isso nós chamamos de refinamento sucessivo. Pulga R7 descreve o seguinte: um refinamento sucessivo refere-se à redução de um problema a um conjunto de tarefas destinadas a solucioná-lo de maneira eficiente. Então, eu pego o meu problema e divido em partes, né? Cada tarefa desenvolve-se um algoritmo que
poderá ser utilizado na solução de outros problemas, pois cada módulo é independente. Então, eu posso pegar o quê? Peguei uma determinada parte, gostei dessa parte aqui e quero usar em outro programa. Então, eu consigo levar esta parte para um outro programa, porque eles têm uma independência, eles não dependem do módulo, vamos levar o programa inteiro, né? Bom, o gerenciamento das tarefas, então, cada uma das partes do módulo, é feito por algoritmo principal. Então, ali no nosso caso, é a função main, né, no caso da nossa avaliação diagnóstica, que chama, né, então, a função main tem o objetivo de chamar ou acionar os outros módulos, que deverão ser escritos por meio de funções ou procedimentos. Bom, então, é o que nós estamos exemplificando, né, com coisas que vocês já conhecem, é o que nós fazemos com o printf. Eu não escrevo o código de como exibir dados na tela do usuário. Eu utilizo a função printf, que é uma parte, um módulo que foi criado, né, por outras pessoas e eu reuso. Isso, então, facilita a programação. Bom, então vamos a algumas dicas, tá? Bom, Deitel e Detel ele vai descrever algumas dicas para quando a gente for trabalhar com essa criação de funções. Olha, cada função deve ser limitada a realizar uma única tarefa bem definida e o nome dela deve expressar essa tarefa. Isso facilita a abstração e promove a reutilização do software. Então, quando nós formos criar as nossas rotinas, nós não vamos criar rotinas imensas, né? Nós vamos criar rotinas de tamanho mediano, né? Geralmente a gente acaba usando uma tela, no máximo, de código, né? E atribuindo apenas uma tarefa específica para aquele módulo, para aquela rotina, para aquela função, né? E essa tarefa tem que estar bem definida. É o nosso caso lá do imprime números, né? Se você for explicar o que a sua função faz utilizando o e, a função faz isso, e isso, e isso, é um grande indício de que a sua função poderia ser, na verdade, várias funções. Então, veja sobre isso que Deitel e Deitel dizem. Se você não puder escolher um nome curto que expresse o que a função faz, é possível que sua função esteja tentando realizar muitas tarefas diversas. Normalmente, é melhor quebrar essa função em várias funções menores e, às vezes, chamamos isso de decomposição. Então, você tinha uma função muito grande que fazia várias coisas, que para explicar ela, você teve que usar a palavra e. Então, ela faz isso, e aquilo. Então, eu quebro ela em funções menores, né? E quando eu faço isso, eu falo que eu estou decompondo a função. Bom, e mais outras dicas, né? Lembre-se que na linguagem C, a função deve estar especificada antes de qualquer linha que realize a chamada a esta função. Então, observe que nós colocamos a nossa rotina de imprimir números no início do programa, porque toda a função deve estar declarada antes do seu ponto de chamada. E nós não podemos ter funções dentro de funções na linguagem C. Então, nós declaramos lá em cima por causa deste motivo, né? Lembre-se que o compilador, ao pegar o seu programa e traduzir em linguagem de código, ele vai de cima para baixo, né? Então, ele precisa conhecer as funções, né, que vão ser chamadas. Se acontecer da sua função estar declarada abaixo e tiver uma chamada dessa função antes, veja que o compilador não conhece a função quando encontrar o ponto de chamada. E então ocorrerá um erro de compilação. Bom, e lembre-se também, a linguagem C é case sensitive. O que isso significa? Ela diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Então, se você criou, por exemplo, lá a nossa função imprime números, o I do imprime com letra minúscula e o N de números com N maiúsculo, então você tem que seguir esse padrão na chamada.
ok? Se você trocar e colocar o I maiúsculo, vai dar erro de compilação. Se colocar o N minúsculo, vai dar erro de compilação. Se você colocar o I maiúsculo e o N minúsculo, também vai dar erro de compilação. Então, deve ser igualzinho, né, as letras e se elas estão em caixa maiúscula ou em caixa minúscula, também deve ser respeitada para a linguagem C. Bom, chega do vídeo, vamos praticar um pouquinho?